nós levantamos um altar. Nós levantamos um altar nesse lugar do simples. O Evangelho, ele é simples. Ele não é complexo. A linguagem dele é acessível. Jesus, quando falava, ninguém falava, nossa, que palavras difíceis, que homem eloquente, não. Quando olhavam para Jesus, falavam, quem é esse que fala como quem tem autoridade? Porque Jesus, ele falava no nome do Pai. Jesus fazia o que via o Pai fazer. A linguagem dele era acessível. Eu vejo o Senhor levantando um altar da simplicidade, para que todos venham. O reino é dos pequenos. Pequenos não são aqueles humilhados. Pequenos são aqueles que se colocam desse tamanho aqui, na grandiosidade dele. Como crianças, nós recebemos o reino como crianças. Na inocência de uma criança, olhando para o seu pai. Senhor, entregamos o nosso coração, a nossa vida. Sabemos que o Senhor é aquele que nos direciona em todas as coisas. Tudo está acessível e disponível a nós. Existe uma mesa, um banquete aqui, ó, preparado. Que pai é aquele que seleciona os filhos que vão sentar à mesa? Quem aqui tem filhos e fala, você não vai sentar nessa mesa hoje? Não existe. Até aqueles filhos que você sabe que precisa melhorar em tanta coisa. Aqueles filhos que são às vezes até um pouco desobedientes. Não, a mesa está ali posta. Nenhum filho vai passar fome. Nenhum filho vai ficar fora desse banquete. Existe alimento para todos os filhos. Eu muitas vezes achava que eu tinha que me enquadrar, sabe? Eu tinha que me enquadrar em certas características para eu ser, para eu falar. A minha vida eu sempre tive muita simplicidade nas coisas. Eu sempre me questionei, gente, Senhor, eu sou muito simples, eu vejo as coisas com muita simplicidade. Eu não vejo as coisas complexas. Até para explicar, se minha linguagem é simples, eu não tenho como ser diferente de quem meu Deus me criou. E eu sei que nós como filhos, nós temos... Podem se sentar? Pode se sentar. Deus, ele tem uma multiforme graça de agir. Ninguém é padronizado, ninguém está dentro de uma caixinha. O reino de Deus não está aprisionado em 4 paredes. Ou somente uma pessoa consegue manifestar o reino com tais e tais características. Você não precisa ser mestre da lei para você ouvir a Deus e falar o que os céus falam. E nós entendemos que nós somos no nosso dia a dia, na nossa vida comum. Quem sou eu? Quem é Flávia? O que eu sempre fui. Na caminhada como mulher, esposa. Nas circunstâncias da nossa vida, da nossa família. As coisas que aconteceram dentro da nossa casa. O Senhor sempre me visitou, sempre consegui acessar o que os céus falavam daquela realidade. Eu profetizava sobre aquilo. Eu caminhava debaixo daquela palavra e eu via as coisas acontecerem. E isso na minha simplicidade nunca foi anunciado, eu nunca falei. A não ser quem estava sempre perto de mim. Mãe, Deus me falou isso. Então os profetas, eles sempre vêm, apontam o futuro. E esse futuro chega. E é na simplicidade que a gente acessa isso. Eu estava lendo uma palavra que Deus me falou muito sobre o que está acontecendo nesse tempo. Que está em Mateus 11. Gente, eu estou sem óculos. 25. Depois dos 40 a gente vai enxergando um pouquinho menos, né? Porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Em outras traduções está dizendo, as revelastes aos simples. Sabe, eu entendo que é um tempo que Deus vai fazer uma bagunça assim, tão santa. Óculos? Obrigada, eu acho que eu não vou ler mais. Eu vejo Deus fazendo uma bagunça assim tão santa, sabe? Você vê o que está acontecendo assim,
Estudantes, Deus levantando pessoas simples, comuns na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, na sua empresa, na sua família, com seus filhos. E essas pessoas simples, que não tem plateia, que não tem microfone, mas vocês vão ver essas pessoas orando e demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, estudantes orando e você vendo a manifestada presença de Deus. É a igreja sendo levantada, é a igreja como corpo sendo levantada, espalhada em todos os lugares, não em púlpitos, não em 4 paredes. O reino de Deus está se espalhando. Então eu penso, eu nunca gostei de... Eu pensava, caramba, eu vou ser pastor agora, vão me dar um tema, vou ter que sentar e falar sobre aquele tema. Cara, não dou conta. Não dou conta de me darem textos prontos e eu simplesmente replicar aquilo. E Deus me falou, não foi para isso que eu te chamei. Eu só consigo falar o que eu ouço os céus falando. E se os céus me falarem uma frase, eu vou vir aqui em cima e vou falar, Deus falou isso, e eu vou sair. Porque eu quero ser como Jesus. Eu só falo o que eu ouço os céus falarem. Eu não falo outra coisa. Eu não vou vir aqui e vou inventar alguma coisa para agradar o coração das pessoas. Não foi isso para que Deus chamou os filhos de Deus. Não foi. Nós somos voz de Deus. Nós acessamos a frequência dos céus. Nós profetizamos aqui essa frequência. O que Ele está falando. E essas coisas vão acontecer. A autoridade que Deus colocou sobre vocês. Sobre cada um de nós filhos que temos acesso a esse Espírito. Ouvimos esse Espírito. E temos autoridade para declarar que na terra nós somos o corpo. Pisamos aqui, onde você pisa, você tem autoridade de conquista. Eu estou indo para os lugares, eu tenho colocado meu pé e minha mão. Porque aonde a sua mão tocar vai prosperar. E você faz isso fisicamente, não é só o intelecto. Não é isso. Faça aqui na terra, como nos céus. Faça aqui na terra, coisas práticas. Nós somos seres humanos, nós somos vivos aqui, ó. Nós não somos anjo, não. Deus nos deu essa terra para conquistar e nós usamos das nossas armas humanas com o poder do Espírito para isso acontecer. E nesse tempo eu quero repartir algo bem rápido, mas o que Deus me falou esses dias, de muitas coisas que Deus tem falado, eu tenho visto um rio de purificação. Nós vemos um rio de purificação da igreja, um rio de purificação da igreja. E esses dias eu estava em casa orando e eu ouvia muito alto a palavra Purim, Purim, Purim. Decretos estão sendo liberados na terra. Decretos estão sendo liberados na terra. Decretos estão sendo... Eu estava com meu esposo. Gente, sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. E Deus me levou para o livro de Esther. E Ele me explicou. Flávia, olha o que está acontecendo. No livro de Esther existia um rei, Xerxes, né? Porque tem 2 traduções. Existia um rei e esse rei tinha uma esposa. E esse rei estava muito feliz, muito feliz. E ele quis dar um banquete, uma grande festa. E ele preparou um banquete maravilhoso e chamou todos. Venham, venham, celebrem com o rei. E a alegria do rei era mostrar aquela esposa linda, maravilhosa dele. Ele queria ver, porque Vasti era linda. E ele queria mostrar Vasti para as pessoas. Mas enquanto o rei estava fazendo um grande banquete, a esposa dele estava fazendo um outro banquete. Ela estava preparando um outro banquete. E quando esse rei chama essa esposa para vir e mostrá-la a todos, essa esposa ela se nega. Ela não obedece, ela não honra, ela age com falta de honra, falta de princípio, falta de amor, falta de verdade, de identidade. Ela estava independente, ela tinha uma independência do rei. Essa esposa não era digna. Porque ela estava fazendo coisas à parte do rei. Ela estava vivendo uma vida totalmente alheia ao rei. E quando o rei falava com ela, nem ouvidos ela dava. Sou eu, Vasti. Eu faço a minha vontade.
Eu faço os meus banquetes. Eu ajo de forma independente desse rei. E o que o Espírito me dizia era: hoje a igreja que não ouve a Ele. Se nós estamos declarando: venha o teu reino, que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Nós temos um rei. Nós temos um rei que reina e governa. Não faremos isso independentes desse rei. Nós muitas vezes estamos fazendo nossos banquetes, nossas festas, e achando que estamos ali, ó, no reino, fazendo algo para o rei só porque eu sou noiva. Eu sou esposa dele. Não. E o que o rei falou: não posso deixar. Eu não posso deixar essa noiva assim. Eu não posso deixar essa esposa assim. E ele pede conselhos: o que faremos com Vasti? E os conselheiros falaram: vamos levantar uma nova noiva. Vamos levantar uma nova noiva. Porque se as pessoas olharem o comportamento dessa noiva, dessa esposa, esse comportamento vai replicar no reino. Todos no reino vão fazer isso. Se a noiva, esposa que é dele, não obedece a ele, que dirá todo o reino? Existe uma cultura a ser implantada desse reino. Uma cultura. O reino, ele vai ser cheio de paz, justiça e alegria. E o rei que governa é um rei justo, é um rei santo. É um rei que quer manifestar a glória dele. Esse reinado precisa de uma noiva. Quando a Bíblia diz que ele virá para reinar como uma noiva poderosa, uma noiva limpa, uma noiva com vestes brancas. É essa noiva que ele vem buscar. E nisso quem aparece, gente? Foi anunciada no reino. O rei precisa de uma noiva nova. O rei precisa de uma nova esposa. E foi achada Esther. Uma menina simples, órfã, criada pelo tio. Ei, não era uma pessoa pronta. Não era uma pessoa preparada. O coração dela era preparado. O coração dela era obediente. Os conselhos dados a Esther, ela ouvia prontamente, ela fazia daquele jeito. E a graça era sobre ela, o favor era sobre ela. E ela foi a escolhida para estar ao lado desse rei. E qual o papel dessa nova noiva? Qual o papel dessa Esther? Que foi adornada, ela foi tratada. Ai, os banhos que ela tomava, toda a preparação dessa Esther, para que ela enfim pudesse sentar do lado desse rei nesse trono. E lá estava Esther, entendendo que quem governava o poder daquele rei era ela que estava ali. E quando existiu um decreto que era contra o povo de Deus, quando existia um decreto do inimigo para a aniquilação de todo o povo, quem é que estava ali com o coração de intercessão por aquele povo? E pôde ter a autorização, quando ela levanta um jejum, quando ela se consagra, ela coloca o povo, ela é a voz que fala: vamos jejuar. Deus nos colocou aqui para isso. E a postura de Esther é: eu reconheço quem é esse rei. Eu sou noiva, eu sou esposa dele. Ele precisa autorizar. Ele, o comando e o decreto vem da mão desse rei. E o que a Esther faz? Ela vai com toda a sua humildade, prostração, adoração e reverência àquele rei. E ela só abaixa. E ela toca naquele cetro, porque o rei estende o cetro para ela. E o rei fala: favorecida noiva, o que você quer? Até o reino, todos os reinos eu te darei. E a Esther fala: eu quero a libertação do meu povo.
Eu quero a libertação do meu povo. Esses somos nós, igreja, igreja, noiva, 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 somos nós. Deus está purificando a noiva. Deus está levantando. Noiva, espalhando. Vamos espalhar. Senhor, Deus, o Rei, precisa de uma nova noiva. Ele precisa de uma noiva. E essa noiva, a noiva que somos nós, que estaremos empoderados para o momento certo e oportuno. Nós seremos aqueles que teremos a autorização e os decretos do Rei nas nossas mãos. Os decretos do Rei estão nas suas mãos. Para que você declare e diga: não mais a destruição do meu povo. Eu fui colocada nesse tempo e nesse lugar. Tudo que Deus me formou e me trouxe até aqui, e me colocou nesse palácio, para que eu pudesse ser essa intercessão e conquistar esse decreto do Rei, que era contra o meu povo, o nosso povo, o povo de Deus nessa terra. Eu só queria ler aqui. Ai, gente, Deus me livre esse iPad. Deixa eu ver aqui qual é. Me deram óculos, eu não leio. Apocalipse 19. Meu tempo acabou. Em Apocalipse 19, 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E a esposa a si mesmo, a Bíblia está falando assim, a si mesmo se ataviou. É intencionalidade nossa. Nós nos purificamos. Senhor, eu purifico meu coração. Eu consagro meu coração a Ti, a minha vida ao Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, oramos, Pai, porque os Teus decretos já foram liberados. E eu quero liberar, Deus, sobre os santos que estão aqui, os escolhidos que estão aqui. Ah, Deus, levanta, Senhor, essa noiva, Pai. Essa noiva, Deus, que há tanto tempo estava sendo, Senhor, preparada para se manifestar, Deus, nesse tempo. Como Davi, Jesus, que estava, Senhor, ali atrás das colinas. E ele sozinho estava, Jesus, combatendo o urso, combatendo o leão. Para o tempo de ser ungido e ser achado como o coração de Deus, para reinar. Levante, Senhor. Levante, Senhor, Davis. Levante, Senhor, Estés. Fale assim, ó Senhor Deus, eu sou essa noiva. Eu sou, Deus, essa Esté. Senhor, foi para esse tempo que eu nasci. Eu não me calarei mais. Existe um vestido para cada noiva. Eu vi o Senhor adornando a noiva, como noivas diferentes. Quando nós nos casamos, nós usamos cada um vestido. Uma gosta de um vestido mais justinho, uns gostam de véus longos. Não é uma noiva igual, mas todas noivas limpas, puras, vestidas de branco. O branco é a limpeza, é a justiça. Eu declaro, Jesus, isso sobre o Teu povo. Eu declaro isso, Senhor, sobre os 4 cantos desse mundo, onde eu vi os decretos sendo liberados. Os decretos sendo liberados, e o Senhor fará nesse tempo. O agir dos céus já começou. Existe um novo tempo. Existe um novo tempo. Existe algo que o Senhor está fazendo. E nós, Senhor, recebemos, Deus, esse tempo como noiva do Senhor. Como noiva do Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, Jesus.